Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 22. Nessa noite eu quero estar falando para a igreja sobre o poder da graça. O poder da graça. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Versículo 39. Pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Amém? Pai, nessa noite, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus, eu clamo a ti nessa noite, pelo Espírito Santo, que ele venha sobre a minha vida, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu fale da tua palavra. Deus Santo maravilhoso, ainda eu quero clamar, meu Deus querido, em favor da tua igreja aqui nessa terra, que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos nessa noite, visita cada família aqui representada nessa noite. Eu não sei, Senhor amado, a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é aquele que prospera, o Senhor é aquele que entra com as providências. Por isso eu coloco em tuas mãos cada um dos teus filhos nessa noite, que essa palavra venha produzir frutos, que essa palavra venha trazer transformações para nossas vidas, ó Pai. Clamamos a Ti nessa noite, te agradecemos, meu Deus querido, porque o Senhor tem sido misericordioso. Te agradecemos, meu Pai querido, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui nesse momento, Pai. Clamo a Ti também por aqueles que estão viajando, aqueles que passaram o feriado fora, aqueles que estão retornando para os seus lares. Guarde do teu sangue, da vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos a ti nessa manhã e te agradecemos, amém. Pode se sentar em nome de Jesus, fica à vontade. Queridos, poder da graça. Você sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é quando nós entendemos que Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Graça é saber que Deus nos ama apesar de nós. E aí, o que nós podemos receber pela graça? Pela graça nós somos chamados. Se você está aqui nessa noite, você foi chamado por Deus. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você é melhor na sua família. Você não está aqui também porque você é pior dentro da sua família. Você está aqui nessa noite porque você foi chamado. Então a graça, nós recebemos o chamado de Deus. Pela graça nós somos salvos. Pela graça de Deus, um dia eu ouvi falar de um Jesus que transforma, há 18 anos atrás. E hoje, pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu estou caminhando com o Senhor. Eu estou caminhando num caminho correto, num caminho que me leva à salvação, um caminho que me leva à vida eterna. Então, pela graça nós somos salvos. E pela graça também nós somos fortificados. Que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, muitas das vezes nós passamos por calamidades, perseguições, mas a graça nos fortifica a cada dia. A graça faz com que nós possamos ser perseguidos, mas que a gente não desanime, porque a graça, ela nos fortifica. E pela graça também nós somos firmados nessa rocha que é Jesus. Quantas vezes a gente andava por caminhos que não
levava a Deus. Quantas vezes a gente buscava algo em pessoas, algo em objetos que não levam a salvação, que não levam a lugar nenhum. Mas pela graça, nós somos firmados nesse evangelho. Pela graça, nós somos firmados na rocha, e essa rocha é Jesus. E pela graça também, nós somos justificados. Justificação essa é a morte de Jesus naquela cruz, que morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Muitas vezes a gente fala em sacrifício, a gente fala em pagar algo, mas o preço já foi pago naquela cruz. Nós já fomos justificados. E muitas vezes nós não reconhecemos essa graça em nossas vidas. Pela graça também nós somos cheios de esperança. Quantas vezes, querido, eu já entrei numa igreja, eu não tinha esperança nenhuma. Eu não tinha esperança de conseguir um emprego, eu não tinha esperança de nem ver meus filhos crescer, passei por dificuldades muito grandes, mas essa graça também, ela traz esperança. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas se você entrou nessa noite desesperado por algo, se você entrou aqui nessa noite procurando algo, Deus está te falando nessa noite, creia que há esperança para você, creia que há esperança para a sua família, e pela graça também, nós somos herdeiros. Herdeiros de um Pai que nos dá algo muito bom, de um Pai que nos dá algo que faz a gente passar dias maravilhosos nessa terra. Muitas das vezes nós perecemos, muitas das vezes nós passamos por dificuldades pela nossa desobediência, pela nossa maneira de querer fazer tudo do nosso jeito, mas nós temos que entender que quando nós somos herdeiros, esse Pai, Ele tem algo bom para mim e para você. Porque a Bíblia diz que nós comeremos, nós viveremos o melhor nessa terra. E muitas das vezes nós não aproveitamos disso, porque simplesmente a gente fala que a gente não merece, a gente não pode estar aqui, mas a misericórdia de Deus me alcançou, a misericórdia de Deus te alcançou. Então se você está aqui nessa noite, é pela graça de Deus. E essa graça tem que estar em nossas vidas todos os dias. E a Bíblia diz lá em Efésios 2:8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então a nossa salvação, ela vem de Deus. Não existe outro caminho, Ele é o caminho, ali está até escrito, eu sou o caminho, João 14:6. Então nós temos que entender. Também Tito 2:11, a Bíblia diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então essa graça é para todos, mas nem todos recebem essa graça, nem todos aproveitam dessa graça, porque muitas das vezes nós queremos fazer dessa graça uma desgraça para nossas vidas. Uma palavra forte, mas é verdade, queridos. Pela graça nós podemos fazer tudo neste mundo, evangelizar, ir atrás das pessoas, buscar algo de melhor para nós. Mas muitas das vezes nós falamos assim: nós estamos no período da graça, então eu posso fazer qualquer coisa. O pastor Marcos tem uma frase que ele diz: as portas das igrejas são largas, mas a porta do céu é estreita. Então nós não podemos aproveitar dessa graça para ficar fazendo graça, né? Interessante isso aí. Aproveita da graça para fazer graça, e o Senhor está vendo. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas a graça que te alcançou é a mesma graça que vai fazer você permanecer na presença do Senhor. É muito bom a gente estar trabalhando esse ano, voltando ao primeiro amor. Eu sempre penso nessa frase, voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro dia que eu confessei Jesus, todo empolgado, querendo ganhar minha família, isso é muito bom. Mas o interessante, irmãos, não é como a gente começa. O interessante, o importante, é como nós vamos finalizar. É isso que Deus está olhando para mim e para você. E tudo aquilo que a gente faz, todas as nossas atitudes, nossas ações, o Senhor está olhando. Então não adianta, queridos, nós não podemos aproveitar dessa graça para tentar enganar a Deus. Nós não enganamos a Deus, não tem como. E a Bíblia também diz em 2 Coríntios 12:9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade,
pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo fala muito sobre isso. Quando estou fraco, aí que sou forte. E muitas vezes a gente acha que nem precisa de Deus. Muitas das vezes nós achamos que nós somos capacitados demais. Claro que é bom você ter sabedoria humana, conhecimentos, isso é importantíssimo. Mas nós não podemos esquecer da nossa vida espiritual. Nós não podemos esquecer do lado espiritual. E não vai ser de qualquer maneira, igreja. Nós temos que nos aperfeiçoar. A Bíblia fala em vários textos: arrependei-vos, arrepende-te. Deus está nos chamando a atenção através da palavra. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir esse discurso. Muitas das vezes nós queremos ouvir palavra de bênção, palavra de prosperidade, palavra de promessas. Mas esse discurso é preciso. O próprio Jesus, quando ele estava pregando ali para uma multidão, os discípulos juntos, quando ele começou a pregar duro, foi saindo as pessoas, foram indo embora. E depois os discípulos falaram: duro esse discurso, mestre. E ele falou para eles: se não estiver gostando, pode sair também. Para onde iremos? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Isso fala conosco também, igreja. Talvez a gente não quer ouvir essas palavras, mas Deus está falando nos últimos tempos. Deus está chamando a atenção de uma igreja, porque quando Jesus vier buscar essa igreja, Ele quer ver uma igreja sem mácula, uma igreja que esteja na posição, uma igreja que esteja orando, uma igreja que esteja mesmo buscando a tua face. A nossa irmã falou aqui na ministração, intimidade com o Pai. Nós temos que buscar essa intimidade com o Pai todos os dias. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Poucos dias atrás, a nossa irmã Josi estava aqui ministrando, alegre, cantando. Daí a pouco surge um problema. E nós temos que estar atentos para isso, queridos. Porque às vezes a gente ouve falar que nós não sabemos o dia de amanhã. A gente fica preocupado, ansioso com tanta coisa. E esquece que a graça de Deus que te alcançou é a graça de Deus que vai passar com você nos momentos difíceis. E para a glória de Deus, eu já quero adiantar que hoje o irmão César postou uma foto dela tomando café da manhã. E ele postou também um áudio, 17 dias após que a irmã está passando por esse processo. É o primeiro dia que ela senta à mesa para tomar um café com eles. É a glória de Deus, é a graça de Deus. Deus está cuidando. E aí eu fico pensando, se a gente viver de qualquer maneira, quando chegar esse dia aí, como nós estamos preparados para isso? Aí vem o desespero. A gente pensa em suicídio, pensa em deixar tudo para lá, porque nós não estamos tendo intimidade com esse Pai. Então nós temos que buscar essa intimidade. E também, queridos, quando fala de graça, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vivemos momentos difíceis. Falei aqui pela manhã, que alguém postou aí nas redes sociais, do jeito que as coisas andam, é provável que não tenha amigo oculto no final do ano, porque os pessoal estão alfinetando um ao outro, por causa de coisas que não agradam a Deus, coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Então nós temos que buscar a graça de Deus, para que a gente seja agradável, para que nós tenhamos a temperança, para saber responder às pessoas. Muitas vezes nós falamos que amamos, muitas vezes nós pregamos esse amor, mas está longe de nós quando a coisa complica, quando a coisa as pessoas vêm precisando de algo, a gente não tem como responder. Então a graça de Deus também, ela faz que nós sejamos temperados, que nós tenhamos respostas brandas para as pessoas. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da palavra de Deus, para quando vier esses momentos, você tem de Deus para falar para essas pessoas. E queridos, é interessante que a religião sempre nos ensinou que Deus só faz algo para nós se fizermos algo para Ele. Deus não importa com aquilo que você já fez, Ele só não gosta que você permaneça naquela situação que você vivia antes. Por isso que é importante nós nos arrependermos. Quem conhece a Jesus, quem tem uma vida com Jesus, provavelmente ele não vai viver essa vida de miséria. Provavelmente ele vai ser liberto do pecado. Então nós temos que crer que Ele existe. Você não tem Deus porque você é bom. Você tem Deus porque você precisa.
Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não preciso de Deus. Todos nós carecemos da presença de Deus em nossas vidas. Ai de mim se não fosse Jesus na minha vida. Ai de mim se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Deus não veio porque você é perfeito. Ele veio porque Ele quer que sejamos sinceros. Porque, irmãos, Deus não usa perfeitos, e sim os sinceros. Porque os perfeitos, eles tentam usar a Deus, mas não conseguem. Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo no reino de Deus nessa terra. Será que realmente tudo aquilo que a gente faz, nós estamos fazendo com sinceridade? Ou simplesmente a gente vem para um culto, a gente vai para uma célula, a gente faz um discipulado para cumprir um ritual? Eu te falo com muito amor, querido. Se você está fazendo isso para cumprir um ritual, você está fazendo errado. Faça como se estivesse fazendo algo sobrenatural para Deus. Porque Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te colocou nessa terra para fazer algo diferente, para ser a diferença nessa terra. E eu queria que você falasse nessa noite, porque nós somos livres, através da graça de Deus. E eu queria que você declarasse isso em nome de Jesus. Você vai dizer assim: eu sou livre. Amém? Vamos dizer então? Eu sou livre pela graça de Deus. Então a graça de Deus, ela nos dá essa liberdade. Liberdade essa, querido, que nós podemos sair nessas ruas aqui pregando a palavra de Deus. Liberdade essa, que nós podemos na praça pública pregar a palavra de Deus. E nós temos aqui, nessa noite, nós temos as missionárias que vão estar falando sobre as perspectivas daqui a pouco. E às vezes a gente fala de igreja perseguida, mas nós não estamos preparados para ser perseguidos. Porque qualquer coisinha que acontece à nossa volta, a gente já está julgando os espinhos. Imagina se a gente fosse perseguido de verdade. E queridos, nós temos que entender que essa graça que Deus nos dá, ela faz que nós tenhamos essa liberdade de anunciar a palavra de Deus. Interessante que essa graça que nos libertou desse pecado, se você vê a história de Isaías, Isaías reconheceu o seu pecado, viu a glória de Deus, e ele disse: sou um homem de lábios impuros. Aí o anjo veio e tocou nos lábios de Isaías. Talvez se Isaías dissesse assim: eu sou um homem de ouvidos impuros, o anjo tocaria nos ouvidos dele. Se ele dissesse: eu sou um homem da mente impura, Deus tocaria na mente dele também. O anjo tocaria com a brasa na mente dele. E assim por diante, no coração, o anjo passaria a brasa. E queridos, quando nós falamos de julgamento, foi falado isso aqui na semana passada. Quando eu e você, quando nós julgamos alguém, você se coloca melhor do que a pessoa. Não somos melhor do que ninguém. Simplesmente nós temos Jesus, para a glória de Deus. Então nós não podemos julgar as pessoas, mas nós como ministros de Deus, nós como pastores, como líderes, nós temos que anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos adverte todos os dias, que nós temos que permanecer em santidade. Nós não podemos ter uma vida em pecado. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias para tirar todo esse pecado das nossas vidas. E nós fomos salvos, nós fomos libertos, e muitas vezes a gente usa isso. Se Deus sabe quem é você, então por que Ele pergunta quem é você? É para ver a nossa sinceridade, a nossa transparência diante de Deus. Pela manhã eu comentei também: quantas vezes você já foi para o seu cantinho e falou com sinceridade com seu pai? Porque às vezes, irmãos, nós temos dificuldades de ser transparente com as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos dificuldade de ser transparente com o líder, temos dificuldade de ser transparente com os pastores, dificuldade para ser transparente com o seu discipulador. Então seja transparente com Deus, porque Ele é fiel, Ele te escuta. Tem um irmão aqui da igreja que sempre eu falo sobre isso. Ele pega a cadeira, 2 cadeiras, e vai orar lá no seu cantinho. Ele fala: senta aqui, Senhor, que eu quero falar com o Senhor. Você faz isso? Nós temos que fazer isso. Nós temos que ter essa intimidade com o Pai. Porque Ele pergunta: quem é você? O que você precisa? Temos várias histórias na Bíblia. O cego de Jericó, Jesus fala para ele: que queres que eu te faça? Jesus já sabia que aquele homem precisava ser curado da cegueira. Mas Jesus queria ouvir ele dizer. E Deus quer te ouvir nessa noite também. Deus quer ouvir o seu pedido, a sua oração, a sua súplica.
Mas muitas vezes nós temos essa graça de Deus, mas nós não somos transparentes diante de Deus. Então seja transparente. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua família, Deus quer mudar o seu caráter, Deus quer mudar o seu caminhar, mas muitas vezes nós não deixamos Deus trabalhar. Toma uma atitude nessa noite. Quem sabe até aqui você tem caminhado da sua maneira, quem sabe até aqui você não tem conseguido desfazer daquilo que tem te perseguido. Peça a Deus para te fortificar, peça a Deus para te firmar, limpar a sua mente, limpar o seu pensamento. Eu falo muito isso para as pessoas. O inimigo, ele tenta atacar a nossa mente. Mas quando vem algum pensamento na mente, nós temos que repreender em nome de Jesus. Porque, queridos, se a gente começar a alimentar os pensamentos que vêm na nossa mente, cai no coração. E a Bíblia diz que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. De que está cheio o seu coração nessa noite? Seu coração está cheio de Deus? Está cheio do Espírito Santo? Então, quando você falar algo, vai falar algo que vai impactar as pessoas. Não porque você é melhor do que ninguém, mas é porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem Deus dentro de você. Mas quando nós alimentamos as nossas mentes com coisas que não agradam ao Senhor, provavelmente, quando você precisar de falar com alguém, não vai sair nada que presta. Vai sair coisas de nós mesmos. Por isso que nós temos que buscar no Senhor. Nós temos que todos os dias buscar a glória de Deus para nossas vidas. E eu profetizo sobre essa igreja, que daqui sairão homens e mulheres que vão profetizar sobre essas cidades. Homens e mulheres que terão palavras de bênção para liberar para as pessoas. As pessoas estão em desesperos, queridos. Por onde a gente passa, por onde a gente vai, as pessoas estão precisando de um socorro. Tivemos agora há poucos dias, no encontro de casais ali em Valadares, e a gente nunca participou da avaliação. Aí nós ficamos lá, 2 casais, ficamos para participar da avaliação na segunda-feira à noite. E durante o dia, a gente teve algumas horas de folga e nós visitamos algumas famílias. Como que as famílias estão precisando de ouvir algo de Deus? Famílias de dentro da igreja. E aí Deus está contando comigo, com você. Como eu falei lá no início, pela graça nós somos chamados para fazer a diferença. Pela graça nós fomos chamados para evangelizar as pessoas. Pela graça nós somos chamados, capacitados para levar essa palavra. E às vezes a gente está no comodismo, a gente está na mesmice, a gente está na zona de conforto. Então creia, queridos, que Deus quer levantar uma geração que o louve, uma geração que o agrade, uma geração que tenha mesmo o Espírito Santo dentro de você, para você fazer a diferença nessa terra. A glória de Deus é o nosso alimento. Quantas vezes nós ficamos no aperto? Quando nós fizemos esse propósito aí na semana passada, que anunciamos aí esses 10 dias de oração pelos enfermos, não só a enfermidade física, mas também emocional e espiritual. Quando eu cheguei aqui na segunda-feira, primeiro dia, naquele cantinho ali perto do Reinaldinho, eu vi aquela multidão aqui dentro da igreja e falei assim, meu Deus, o que é isso? Senhor, quanta gente precisando, e a gente não abre os olhos. Eu estou aqui também porque eu careço das orações, eu preciso da ajuda do Senhor. E aí eu comecei meio que murmurar, Senhor, mas tanta gente enferma, como é isso? Aí o Senhor, quando eu comecei a orar naquele cantinho, o Senhor falou claramente comigo sobre Jó. Jó começa dizendo que um homem reto, um homem temente a Deus, passou por toda aquela situação para glorificar o nome do Senhor. Então muitas vezes, querido, nós passamos por algo, não é porque a gente merece aquilo, não é porque Deus quer nos castigar, não, é para a glória dEle. Todas as situações que nós enfrentamos é para a glória de Deus. Aí eu ergui a minha cabeça naquele momento e Deus me deu força para dar a palavra, para ministrar a ceia para aquele povo e orar para aquele povo naquele dia, como nós temos orado todos os dias. Então aí, querido, quando nós entendemos que a glória de Deus é o nosso alimento, nós todos os dias temos que buscar a Deus cada vez mais. Pouco tempo agora o pastor Reinaldo mencionou que ele fez uma visita ali na clínica de recuperação e o moço dizia para ele, pastor, quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo que já ficou para trás, a minha vontade de correr mais ainda para me alcançar a minha bênção. É isso que tem que estar no meu e no seu coração. Nós não podemos ficar olhando para o passado.
Uma palavra que o nosso irmão trouxe aqui outro dia, que muitas vezes o passado que a gente vive murmurando, vive reclamando, esse passado nos impede de receber a bênção. Então nós temos que entender que a glória de Deus é o nosso alimento. E queridos, há possibilidade de renovar a nossa esperança, mas precisamos subir a escada da graça do Senhor. O que é subir essa graça? Como nós lemos aqui nesses versículos, no versículo 24, que ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Qual que é a sua porção? Qual que é a sua confiança? Você está aqui nessa noite buscando algo. Claro que nós estamos aqui também para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós estamos aqui em comunhão, mas muitas das vezes nós viemos para a igreja para buscar algo. Qual que é a porção que você tem buscado? Qual que é o alimento que você tem buscado para a sua alma? E esses versículos permitem ver o que Deus faça comunhão com Ele. E as coisas do dia a dia não podem interferir em nossa comunhão com Ele. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Deus fez tudo isso para mim e para você. Ele fez o melhor dessa terra. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra, nós viveremos o melhor dessa terra, nós teremos vida em abundância. Mas muitas das vezes nós não alcançamos essas bênçãos, porque há uma interferência lá de fora em nossas vidas. E essa interferência, ela atrapalha a nossa comunhão com Deus. Não deixe que o mundo venha te atribular. Não deixe que coisas deste mundo venham te atrapalhar. A minha esposa gosta muito de falar sobre barulho. Não olhe para o barulho, não olhe para a circunstância, olhe para Jesus. Olhe as promessas que Jesus tem para você. Tudo que Deus fez foi para você. As pessoas acham que manipulam a Deus com as suas orações. Não tem como, queridos. Muitas vezes nós estamos: Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu faço isso, faço aquilo. Deus nos conhece mesmo. Ele conhece a mim, conhece a você, antes da gente ser formado. Deus conhece a nossa história. Deus não quer que você confie nele sem conhecê-lo. Então conheça a Deus, tenha intimidade com o Pai, busque o Senhor cada dia mais, busque a glória de Deus para a sua vida. Infelizmente, nas horas de desesperos, a nossa tendência é fazer tudo, menos o mais importante, que é correr para Deus e para a sua palavra. Muitas vezes nós buscamos socorro em pessoas, muitas vezes nós buscamos socorro em algo, mas nós não buscamos socorro na palavra de Deus, nós não buscamos socorro na oração diária, nós não buscamos socorro na palavra do Senhor, que é verdadeira. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós somos livres, como nós já anunciamos aqui nessa noite. Nós já falamos, decretamos isso, para que Satanás não tenha vez sobre as nossas vidas. Mas muitas das vezes, querido, nós não temos esse compromisso de buscar a Deus. Buscar a Deus quando as coisas estão muito bem é muito difícil, mas nós temos que buscar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos estar em oração todos os dias. O pastor Marcos, antes de ir embora para os Estados Unidos, ele deixou uma palavra que me chamou muita atenção. Nós temos que nos preparar para os dias maus. O que ele quer dizer com isso? Nós temos que ter reservas. Nós temos que ter reserva em nossas vidas, porque o dia mau virá. E quando vier esse dia mau, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da graça de Deus. A palavra nos sustenta a cada dia. E é interessante, querido, que Deus quer alinhar a nossa motivação para fazer a sua obra, para fazer a obra dele em nossas vidas. Lá em Mateus 26, 52, tem um versículo que diz assim: disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Tem muitas vezes que nós achamos que nós podemos ajudar a Deus. Tem situações que as pessoas enfrentam. Uma vez uma pessoa foi usada para falar com a gente. Tem situações que as pessoas passam, é para Deus alinhar aquela pessoa, para Deus colocar aquela pessoa no prumo. E muitas vezes, querido, nós colocamos nossos ombros em lutas que não é para a gente colocar. E aqui ele estava chamando a atenção em Mateus 26, 52, quando Jesus ali foi entregue, por Judas. O que Pedro fez? Ele tirou a espada e cortou a orelha daquele homem. E Jesus falou para ele:
quando tira a espada, aquele que empunha a espada por ela morrerá. Então não adianta, porque quando Deus está usando a sua espada, nós não podemos usar a nossa. Às vezes a gente geme, principalmente quando fala de familiares, de pessoas mais próximas, pessoas que a gente ama. Quando passa por alguma situação, a gente fica com o coração apertado. Mas se é Deus que está trabalhando, querido, ore, confie que vai dar tudo certo. Porque o mesmo Deus que nos deu essa graça, o mesmo Deus que nos tirou lá do lamaçal de lama, é o mesmo Deus que vai alcançar essas pessoas também. Então creia nas promessas de Deus. Fé, queridos, não é para falar com Deus, e sim para confiar nele. Então tenha fé para confiar no Senhor. Como a nossa irmã testemunhou aqui nessa manhã. Ela disse para mim que ela chegou, a fé dela estava tão limitada. Será que isso vai acontecer? Mas ela tomou posse daquela palavra naquele dia. Ela tomou posse quando o pastor anunciou aqui que nós faríamos esses dias para que Deus faça um milagre em nossas vidas. E pela fé que brotou no coração dela, ela recebeu sua vitória. Então, queridos, que nós venhamos também aprender de Deus, que nós venhamos a cada dia aproveitar esse ambiente, querido. Não podemos perder um ambiente para qualquer coisa. Esse ambiente gostoso que Deus deu para mim e para você, é um ambiente que fala aqui dessa porção, a porção do Senhor é para alimentar a nossa alma. Adão perdeu aquele ambiente por causa de um fruto. E muitas das vezes nós perdemos esse ambiente por coisas fúteis. Futebol, política, religião, às vezes a gente discute religião, e a gente perde um ambiente de Deus. Então, queridos, não deixe isso entrar no seu coração. Creia que Jesus quer que você viva nesse ambiente tranquilo. E quando fala dessa porção, fala de território, fala de expansão. É algo que nós podemos almejar muito mais daquilo que a gente imagina. Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. Deus tem algo sobrenatural para a sua família. Mas muitas vezes nós não recebemos porque nós estamos com a fé muito limitada, a fé presa em coisas que não agradam ao Senhor. Desprenda nessa noite, esvazie de você mesmo. Creia nas promessas de Deus para suas vidas. Como cristãos, essas palavras nos encorajam publicamente o nosso amor, a nossa gratidão e o nosso temor diante de Deus. Devemos gloriar ao Senhor com os nossos atos. Devemos ter a conduta irrepreensível e não nos deixarmos levar pela facilidade das corrupções do mundo. Querido, isso aí é muito sério. Quem tem a graça de Deus ama. Quem tem a graça de Deus é grato. Quem tem a graça de Deus teme ao Senhor. Mas infelizmente, se nós não mudar as nossas atitudes, se nós estivermos corrompidos pelas situações que estão acontecendo à nossa volta, sinceramente, nós vamos colher frutos amargos. A colheita, querida, é de acordo com o que você semeia. Não é essa a mensagem dessa noite. Mas quem sabe até aqui você tem semeado um fruto que só te trouxe colheita amarga. Colheita que te traz tristeza, que te traz frustrações. Mas começa a semear uma boa semente. Porque aquele que semeia uma boa semente, colherá um bom fruto. Não tem como a gente colher amor e colher ódio. Plantar amor e colher ódio. Então comece a plantar uma boa semente, que Deus quer trazer algo para a sua vida. Porque, querido, seja o Senhor para sempre em nossas vidas. Porque Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é louvado, Ele é exaltado, Ele é bendito e Ele é glorificado nessa terra. E nós não podemos, queridos, fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Quando nós subimos aqui nesse púlpito, não importa se você sobe aqui para cantar, se você sobe aqui para dar um testemunho, se você sobe aqui para pregar a palavra de Deus, para fazer um teatro, você está anunciando a palavra de Deus. E querido, não faça isso de qualquer maneira, porque o Senhor está olhando para mim e para você. Não tem como eu subir nesse púlpito aqui e viver uma vida de qualquer maneira lá fora. O Senhor está vendo isso. E vai chegar aquele grande dia que nós teremos que prestar contas. Por isso que Ele fala que Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é louvado, Ele é exaltado, Ele é bendito, Ele é glorificado. Tenha temor no seu coração.
Em nome de Jesus, se você está fazendo algo que não agrade ao Senhor, eu te peço em nome de Jesus, não suba aqui nesse púlpito. Não sou eu que estou te julgando, é a palavra de Deus que está dizendo que no final você vai pagar um alto preço. Então conserte a sua vida, arrepende-se, é momento de arrependimento, é momento da gente dizer que esse Deus é fiel, esse Deus é santo, mas isso aí é uma palavra poderosa, nós temos que estar com o coração limpo, com o coração puro. Nós não podemos fazer isso de qualquer maneira, queridos, porque vai chegar um grande dia que a justiça de Deus virá sobre nossas vidas. Gostoso a gente viver o período da graça, muito bom a gente aproveitar esses momentos, mas cuidado com as suas atitudes, com as nossas atitudes, eu me incluo nisso também. Cuidado com os nossos julgamentos, cuidado com aquilo que a gente está fazendo que não agrada a palavra do Senhor. E a Bíblia diz também, queridos, lá em Deuteronômio 38, de 8 a 11, Deuteronômio 32, de 8 a 11, diz assim: quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteira para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou como uma menina dos olhos, como uma águia que desperta em sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. O que isso traz para mim e para você? Deus está cuidando de você. Deus tem tido misericórdia das nossas vidas, Ele nos protege. Interessante, quando Ele fala de águia aqui, é uma história muito interessante, que a águia, quando ela vai produzir ali os filhotes, ela sobe num lugar muito alto. E nesse lugar alto ela faz o ninho. E nesse ninho, ela faz com espinhos e joga as penas por cima. E à medida que os filhotes vão crescendo, o peso vai aumentando, o espinho vai cutucando ele, né? Aí ele tem que sair. E às vezes ele tenta sair desesperado. Mas aí a águia vem, abre as asas, coloca o filhote em cima das asas, pega ele de novo, até que ele e solta, fecha as asas, e ele cai desesperado. Daí a pouco ela vai e pega ele de novo, até que ele começa a voar. O que isso traz para mim e para você? Qual o ensinamento que nós aprendemos disso? Que Deus é tão zeloso, Ele é tão cuidadoso com as nossas vidas, que muitas vezes a gente está caindo, mas Ele está cuidando. Ele vem com a sua mão direita e cuida de mim e de você. Ele está sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos protegendo, nos guardando a cada dia. Interessante que esses filhotes começam a voar. E quando ele fala desse ninho cheio de espinho também, muitas vezes nós temos que olhar para a nossa vida espiritual, porque é muito gostoso a gente sentar aqui nessa cadeira e ouvir a palavra de Deus. É muito gostoso a gente vir no domingo, voltar para casa e se encher da palavra de Deus, mas Deus quer te usar nessa terra também. Deus quer te usar no reino dEle. E provavelmente, se tiver jeito, eu vou fazer umas cadeiras com os espinhos também, para quando você sentar nessas cadeiras, você começar a ser despertado. Que a partir do momento que você vai relaxando, esses espinhos começar a cutucar e você sair para fazer a obra de Deus. Queridos, nós temos que ser como águias. A águia, ela olha de cima, nós temos que olhar os problemas de cima para baixo, confiando em Deus. Uma vez eu ouvi uma pregação que o pastor dizia que muitas vezes nós somos crente galinha, que fica só ciscando e olhando para baixo. Um crente derrotado, um crente cabisbaixo. Mas nós temos que erguer a nossa cabeça, nós temos que pensar no alto, porque é do alto que vem a nossa vitória, é do alto que vem a solução dos nossos problemas. Então creia nas promessas do Senhor. Problemas de muitos ministérios, quando descobrem que os membros podem voar. Oh, queridos, isso aí tem falado no meu coração. E nós temos que vigiar muito nisso. Que muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja, tem pessoas dentro das nossas células, tem pessoas que têm ministérios lindos, que Deus quer usar, já tem o dom, tem o talento, e Deus quer usar, mas às vezes a gente quer impedir essas pessoas de voar. Então nós temos que ter cuidado com isso também. Nós temos que entender que Deus te deu um dom, te deu um talento para ser usado. E muitas vezes nós podamos isso. Muitas vezes nós, com as nossas atitudes, nós como líderes, nós impedimos que essas pessoas cresçam dentro da igreja.
E isso é algo tremendo, nós temos que entender. A minha porção é o Senhor. O ambiente de Deus é sobrenatural. Você nasceu para algo maior. Não se sinta derrotado. Quem sabe Deus tem um ministério na sua vida e você entrou aqui hoje e fala assim: ah, Deus não tem isso para mim. Mas se foi Deus que levantou esse ministério, o ministério é seu. Como a Bíblia disse aqui, aguarde em silêncio, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai te honrar. Mas muitas vezes também, Deus está querendo algo a mais de nossas vidas. Deus está querendo que a gente passe por um processo de libertação, um processo de cura, um processo mesmo que a gente esteja disponível a fazer a obra do Senhor, sem olhar para as circunstâncias. Se você se encontra no fundo do poço, não fique rolando na lama. Queridos, quando fala em cavar poços, eu não sei quem conhece aqui cisterna. Quando vai furar aquelas cisternas, as pessoas têm que ter sabedoria, têm que ter habilidade para ir cavando aqueles poços. E aí quanto mais fundos vão ficando, maior o risco daquilo cair. Aí tem que estar escorando aquilo ali com manilha, outras vezes com tijolos, com ferragens, e vai cavando. E quanto mais vai cavando esse poço, mais possibilidade de encontrar essa água. Mas aí quando nós encontramos essa água, muitas vezes nós mergulhamos nessa lama. E queridos, quando fala de cisterna, isso traz para mim e para você avivamento. E o avivamento vai acontecer dentro da igreja, não é quando a gente está cavando os nossos poços, não. É quando a gente tem habilidade para saber o que a gente está fazendo. Quando nós temos que esforçar para cavar esses poços. Esforçar e também ter paciência para esperar. Porque quando encontra essa água no fundo dessa cisterna, é uma água cheia de lama. E aí tem que esperar um tempo para essa água se purificar. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Nos últimos tempos, descobriram aí o poço artesiano, né, Zé? Que ali você fura e a água já sai limpinha. Facilidade. O avivamento não vai vir com facilidade. O avivamento vai vir com renúncia. O avivamento vai vir quando nós esforçarmos. E o reino de Deus, ele é ganhado por esforço. Então nós temos que aprender isso também, queridos. Viva a sua vida com Deus. Descanse no Senhor. Feche a sua boca, espere no Senhor, tenha paciência de esperar a lama separar da água. Muitas vezes nós queremos tudo pronto, nós queremos um evangelho pronto, um evangelho que seja, na hora ali, mas não é assim que funciona, meu querido. Tem que haver uma renúncia, tem que haver uma espera, tem que haver uma dedicação maior. O reino de Deus é conquistado à força. A apostasia tem entrado dentro das igrejas, a apostasia tem entrado dentro da vida das pessoas. O que é essa apostasia? Pessoas se enfraquecendo na fé, pessoas desistindo de buscar o Senhor, pessoas desesperadas, achando que não tem mais solução. Mas eu te digo nessa noite, a solução é Jesus, a solução está na sua frente, basta você entender sobre isso. Deus te levantou para influenciar outros. Não use a sua influência para levantar outro reino. Olha que exemplo, queridos. Quantas vezes nós já chamamos alguém para tomar um café na nossa casa, para pregar o evangelho de Jesus para ele, um vizinho. Mas muitas vezes nós levamos esse vizinho à nossa casa para mostrar um produto novo para ele e para vender um produto novo para ele. Então use a influência que você tem para ganhar as pessoas para Jesus. Como eu falei de dons e talentos, Deus te deu dom. Nós temos aqui vários tipos de segmentos de empresários, temos vendedores, professores, advogados. Use aquilo que Deus te deu para influenciar as pessoas. Que essa influência seja positiva. Cuidado com os poços artesianos que você está cavando. Não precisa de esforço. Então, queridos, seja um influenciador onde você estiver. Peça a Deus sabedoria. Hoje mesmo visitamos uma família e ali tem uma pessoa que está formando em psicologia. E eu achei tremendo como que aquela moça falou assim: pastor, tudo que a gente usa na psicologia, a palavra de Deus nos ajuda. E é em todas as profissões, meus queridos. A diferença que quando um profissional está aí
no trabalho, que ele conhece a palavra de Deus, ele pode usar isso para influenciar outras pessoas a entrar por um caminho certo também. Então use isso aí para fazer a diferença. Deus escreveu a sua história. Deus já tem o ponto final da nossa história, queridos. Vai depender da gente chegar no ponto final, é da nossa convivência no dia a dia, da nossa obediência à palavra, dos nossos atos, das nossas atitudes. Espera no Senhor e aguarde no silêncio. Esse texto de Lamentações, se você depois tiver um prazo, medite bem nesse texto, queridos, porque como o nome sugere, apresenta uma mensagem triste sobre as consequências do pecado. E aí nós lembramos lá em Hebreus 10, 31, que a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então que a gente não chegue a esse ponto, que a gente aproveite essa graça do Senhor sobre nossas vidas, para que a gente não tenha que cair nas mãos do Deus vivo. E também, lá em Romanos 3, 23, a Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Apocalipse 3, 19, eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então a palavra dessa noite, que nós venhamos entender qual que é o poder da graça sobre nossas vidas. O que você tem aproveitado dessa graça de Deus? O que você tem aproveitado desse chamado de Deus nessa terra? É tempo de reflexão, queridos. Jesus está às portas. Tem falado isso aqui sempre. Muitas pessoas não estão acreditando nisso mais, mas Jesus está voltando. Jesus está às portas. Então, creia nas promessas de Deus na sua vida. Creia no poder da graça sobre a sua vida. Creia que Deus quer fazer algo maior na sua vida. Não se sinta derrotado. Não se sinta ameaçado pelo inimigo da sua vida, da sua alma. Muitas vezes ele nos entristece. Muitas das vezes vem pensamentos para a gente desistir de tudo. Quantos irmãos aqui têm passado por situações difíceis? Uns falam chutar o pau da barraca, outros falam em abandonar tudo, outros falam em desistir de tudo, mas permaneça firmes, querido, porque o que já ficou para trás é muito maior do que o que tem pela frente. Eu gosto de dizer isso: aguente só mais um pouquinho. Está difícil, está gemendo, aguente mais um pouquinho. Aproveite dessa graça que Deus te deu e seja um servo fiel. Seja um homem, seja uma mulher de Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Vá para o joelho, ore pela sua família, profetize sobre a sua família, profetize sobre o seu trabalho, sobre a sua escola, sobre a cidade de Viçosa, sobre a nação brasileira. Como eu tenho visto as igrejas convocando o povo de Deus para orar. E muitas vezes, querido, nós estamos no mesmo barco que as pessoas estão vivendo. Qual que é a posição sua dentro desse barco? Você está ali como um discípulo de Jesus verdadeiro, ou você está ali como um mero espectador? Então que nessa noite nós venhamos entender a graça de Deus em nossas vidas, e que nós venhamos compreender o poder que essa graça tem para mim e para você, em nome de Jesus. Amém?